your teacher, Adriana. Pois é, meus amores, percebam que hoje nós vamos ter aula de inglês. Muito bem. Pois é, gente, hoje nós vamos começar as nossas aulas de inglês também, tá certo? E para isso nós vamos pegar o nosso livro, porque vai começar a revisão da primeira unidade com o assunto hello, tá certo? Então dá uma pausa no vídeo, corre lá e pega o teu book. Antes da gente começar a nossa aula, é interessante a gente conhecer algumas expressões e algumas palavras em inglês, tá certo? Então eu sei que vocês já sabem, mas a gente vai relembrar, tá certo? Então vamos lá? Temos a palavra hello. O que significa hello, gente? Muito bem, significa olá, certo? Quando eu estou chegando em algum lugar, para eu cumprimentar alguém, eu vou usar a expressão hello, tá certo? Olá! Quando eu quero me apresentar, dizer à pessoa o meu nome, eu vou usar a expressão I am ou my name, tá certo? Por exemplo, no meu caso, meu nome é Adriana, então eu vou dizer I'm Adriana ou I am Adriana. Como também eu posso dizer my name is Adriana, tá certo? Claro que numa conversa, se alguém lhe perguntar qual é o seu nome, você vai dizer I am e diz o nome, ou my name is o nome. Mas como é que a pessoa pergunta o nome da outra em inglês, tia Adriana? É simples. Você pergunta, what's your name? Repitam comigo, what's your name? Muito bem, meus amores. Eu, geralmente, quando vou me apresentar, eu também digo em que eu trabalho, certo? Qual é a minha profissão? No meu caso, eu sou professora. E como é professora em inglês? Teacher, muito bem, meus amores. Então, quando eu vou me apresentar, eu também digo I am a teacher. Eu sou uma professora, tá certo? E geralmente, quando a gente está numa conversa, a gente pergunta como é que a pessoa está, não é verdade? Como é que você está? Se está tudo bem, não é verdade? E como é que eu faço isso em inglês, tia? Em inglês, a gente pergunta How are you? How are you? Tá perguntando como você está, tá certo? E geralmente a gente responde com fine e agradece dizendo thank you. Fine quer dizer bem, tá certo? Então, quando alguém pergunta como é que você está, você diz bem, obrigada, que é a mesma coisa de fine, thank you, ok? Claro que quando uma pessoa geralmente pergunta como você está, você responde e pergunta como ela está também. E quando eu vou usar essa expressão, eu uso and you, tá certo? And you significa e você. Provavelmente a pessoa vai também responder fine, fine e vai agradecer dizendo thanks ou thank you, ok? Quando a gente está numa conversa e você está se apresentando para alguém e alguém está se apresentando a você, para você, no final da pessoa se apresentar, você diz prazer em conhecê-lo. Em inglês, nós vamos usar a expressão nice to meet you. Repitam comigo, nice to meet you. Nice to meet you quer dizer prazer em conhecer.
E aí, quando você vai responder nice to meet you, a pessoa geralmente vai dizer prazer em conhecê-lo também. E aí ele vai usar a expressão nice to meet you too, certo? Então, meus amores, quando a gente quer cumprimentar alguém, quando a gente chega no lugar, lembra quando a gente chega na nossa escola, que a gente tem que dar bom dia e boa tarde? Pois é, esses cumprimentos também são importantes no início de uma conversa, tá certo? Mas, tia, como é que eu vou conseguir falar essas palavras, essas expressões? É simples, é só relembrar o que vocês já estudaram. Lembra como é bom dia em inglês? Bom dia é good morning. Repitam comigo, good morning. Muito bem. Quando passa do meio-dia, que estamos na parte da tarde, nós dizemos good afternoon. Repitam comigo, good afternoon. Muito bem. E à noite? À noite, para a gente dizer boa noite, tem duas maneiras. Não podemos esquecer. Se eu estou chegando em algum lugar, eu digo good evening. E se eu estou indo dormir, se eu estou indo embora, estou saindo de casa, estou saindo de um lugar, eu vou usar good night. Então repitam comigo, good evening. Muito bem. E agora, good night. Muito bem. Então, de parabéns. Agora, para a gente se despedir a qualquer momento do dia, certo? Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Para a gente se despedir, a gente usa a expressão goodbye ou a expressão bye. Goodbye ou bye significa tchau, certo? Até logo. Também temos a expressão see you, ou seja, vejo você, que também significa uma expressão de despedida, tá certo? Saudações, greetings. Quando acordamos pela manhã, já vamos logo dando um bom dia. Em inglês se diz good morning, good morning, good morning. Como se diz bom dia em inglês, amiguinho? Isso mesmo, good morning. Devemos utilizar good morning no período da manhã, entre 6 horas da manhã ao meio-dia, que é representado pelo número 12 em nosso relógio. Após o meio-dia até as 6 horas da tarde, devemos falar boa tarde. Em inglês se pronuncia good afternoon, good afternoon, good afternoon. Como se diz boa tarde em inglês, amiguinho? Isso mesmo, good afternoon. Você é muito inteligente. Após as 6 horas da tarde, o sol se vai e a lua aparece. Esse é o período da noite, então devemos falar boa noite. Em inglês, existem duas formas de falarmos boa noite. Quando estamos chegando a um local, devemos falar good evening, good evening, good evening. Quando vamos nos despedirmos, devemos dizer good night, good night, good night. Então é good evening na chegada e good night na despedida. Agora vamos aprender alguns cumprimentos formais. Hi, hello. Essas são duas palavras que podem ser utilizadas para cumprimentar alguém. Hi, em português, significa oi. Hello é olá. Então como se diz oi em inglês? Isso mesmo, hi. E como se diz olá em inglês? Muito bem, se diz hello. Depois de dizermos hello, poderemos fazer uma pergunta. How are you? Traduzido para o português é como você está? Agora repita comigo. How are you?
How are you? How are you? Muito bem, você aprende muito rápido. Quando alguém nos perguntar How are you? Poderemos responder Fine, thanks, and you? Traduzido para o português é Bem, obrigado, e você? Então repita comigo. Fine, thanks, and you? Fine, thanks, and you? Fine, thanks, and you? Então, o que você diz quando alguém falar para você How are you? Isso mesmo, você responde Fine, thanks, and you? Depois de dizer Fine, thanks, and you, a pessoa pode responder Fine, thanks, que seria Bem, obrigado. Quando estamos nos despedindo, utilizamos as palavras goodbye ou bye. Em português é adeus ou tchau. Repita comigo. Goodbye. 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 Como se diz tchau em inglês, amiguinho? Isso mesmo. Goodbye ou bye. Review. Agora vamos rever tudo que aprendemos. Bom dia. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening na chegada. Good night na despedida. Oi. Hi. Olá. Hello. Como você está? How are you? Bem, obrigado. E você? Fine. Thanks, and you? Bem, obrigado. Fine. Thanks. Adeus. Goodbye. Tchau. Bye. Agora que você aprendeu algumas saudações em inglês, é hora de fazer a sua tarefinha. Escreva nos comentários como se diz a frase bom dia em inglês. A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Então, meus amores, agora a gente vai para o nosso livro. Lembrando sempre dessas palavras que a tia e expressões que a tia falou no início, tá certo? Isso aí foi só uma introdução para a gente ir para o nosso livro, tá certo? Então, abre o livro na página 6. Nós temos aí na página 6 a expressão hello, certo? E embaixo temos a conversa de duas pessoas, né? Um adulto e uma criança. Então, acompanhando aí. A adulta disse: Hello, I'm Miss Davison. I'm your teacher. What's your name? Ela quis dizer aí que olá, né? Que o nome dela é Senhora Watson. E ela é a professora dessa criança, desse menino. E perguntou embaixo qual é o seu nome, qual é o nome dele. Aí ele responde: My name is Tom. How are you, Miss Watson? E aí o que foi que ele quis dizer então, tia Adriana? Ele disse: meu nome é Tom. E perguntou: como você está, senhora Watson? E aí finalizamos a primeira conversação. Embaixo ela vai responder como é que ela está. E ela diz como? Fine, thanks. And you, Tom? Então ela disse: estou bem, obrigada. E você, Tom? Aí ele responde também: fine, thanks. Então ele agradeceu e disse que estava bem. Embaixo nós temos aí my names. My name significa o que, gente? Meu nome, né? Está aí na figurinha para vocês verem. E temos aí um espaço para você colocar o seu nome, tá certo? Precisa colocar o nome completo não, pode botar só o primeiro nome que já tá ótimo. E aí vamos para a segunda parte da página 6, Let's Practice.
Vamos praticar. No primeiro está perguntando: What's the question with the answer? Então está perguntando, está dizendo para você relacionar as perguntas às respostas. Temos duas perguntas aí e duas respostas. A primeira diz: How are you? Como vai você? E a de baixo, a roxa, diz: What's your name? Qual é o seu nome? Essas são as duas perguntas. Qual é a resposta dessas duas perguntas? Claro que, se eu estou perguntando o nome, eu vou responder dizendo qual é o meu nome, né? Qual é o nome? E se eu estou perguntando como está, eu não vou responder dizendo o nome. Eu vou dizer se eu estou bem, como é que eu estou, né? Então, na verde, está dizendo I'm John. Ele está dizendo o nome. Então, qual das duas perguntas está perguntando qual é o nome? A primeira ou a segunda? Embaixo está dizendo I'm fine, thank you. Está dizendo eu estou bem, obrigada. Então, ele está dizendo que está bem. Então, a pergunta vai ser como você está. Qual das duas é como você está? Lembra? E aí, vamos para a página 7. A página 7, eu acredito que vocês já fizeram, mas quem não fez, pode fazer em casa, tá certo? Então, na página 7 está dizendo cut and grow. Corte e cole. Tá dizendo aí, how are you? Write your name, grow your picture and print your thing. Quem é você? Escreva o seu nome, coloque sua foto e pressione o seu dedo. Então, aí nós temos 3 espaços para preencher. No primeiro, vocês vão colar, primeiro quadradinho na identidade, colar uma foto de vocês. Embaixo, vai melar o dedo de tinta e vai pressionar para fazer a digital, para mostrar a digital. E na linha do lado, você vai colocar o seu nome completo com letra cursiva. Lembrando que identidade não pode assinar com letra bastão, tá certo? Tem que ser todas as letrinhas cursivas. Nem pode misturar. Lembrem disso, tá certo? Página 8. Na página 8, nós temos fill the blanks with the flowers sentence to form a dialogue with Tom introduce Mary to John. E aí está dizendo que complete as lacunas com as frases a seguir para formar o diálogo com Tom apresentando Maria a John. Então aqui é bem minuciosa essas perguntas, tá certo? Veja só, a gente tem expressões aí que do lado está explicando o que significa e a gente vai formar esse diálogo, tá certo? Então, no primeiro quadrinho, nós temos 3 pessoas. E aí ele tá chegando. Quando a gente tá chegando, a gente utiliza ou hello ou hi, né? E aí você vai dizer, né, bom dia, boa tarde, boa noite e vai apresentar a pessoa que está do seu lado. Então temos aí nice to meet you, Maria. Será que é isso? Goodbye, see you later. Será que é essa a pergunta? Hi, John. Good morning. This is my friend Mary. Veja o significado aí dessa frase. Nice to meet you too, John. Será que eu vou botar essa frase no primeiro quadrinho? No segundo quadrinho, nós temos a continuação da conversa. Quando a gente apresenta uma pessoa para a outra, essa pessoa geralmente vai dizer prazer em conhecê-lo.
Qual dessas expressões aí quer dizer prazer em conhecê-lo? Nice to meet you, Mary. Ou goodbye, see you later. Hi, John. Good morning. This is my friend Mary. Ou nice to meet you too, John. Lembrando que quando alguém diz prazer em conhecê-lo, a outra também vai dizer prazer em conhecê-lo também. Então, aqui, nesses dois, aqui você vai usar duas expressões que está lá em cima, tá certo? E temos o quadrinho do lado, que eles estão se despedindo. Qual é a expressão que a gente usa para se despedir? No último quadrinho que está dizendo tchau, né? Adeus. Vejo você mais tarde, tá certo? Então, qual dessas expressões aqui que estão em cima você vai copiar? É para escrever a frase toda, tá certo? Temos aí 4 frases para 4 balões, tá certo? No terceiro, match the equivalent expression. Marque, né? Relacione as expressões equivalentes. E aí nós temos expressões semelhantes, expressões que vão nos ajudar a falar mais de uma maneira determinada coisa, são sinônimos, tá certo? Então temos aí, nice to meet you, John. Como é que eu posso dizer nice to meet you? O segredo é vocês verem as palavras parecidas, tá certo? Então temos aí, nice to meet you, John. Temos hello, John. My name is John. E thank you, John. E do lado, para relacionar, né, a segunda coluna, temos thanks, John. I'm John. Hi, John. E nice to meet you, John. Vejam, volto a dizer, a relação de formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá certo? De se despedir, de agradecer, de dizer que é um prazer conhecê-lo, certo? De se apresentar, né? De cumprimentar e tudo mais, tá certo? Vamos para a quarta questão. Unscramble the question. Então, as palavras estão misturadas. Desembaralhe as questões, as perguntas, tá certo? Então, temos expressões aqui que são de... A letra A tá pedindo para você dizer, escrever em inglês. Como é que eu vou escrever em inglês a frase? Qual é o seu nome? Certo? Na letra B, a frase que tem a tradução aí, para você me dizer como é que em inglês eu escrevo a frase, a pergunta, como você está? E na letra C, vai ser a expressão de obrigada, bem obrigada. E você, Tom? Então, você vai organizar essas palavras. Uma dica, gente. Começo de frases começa com letra maiúscula. Então, algumas palavras aí que já estão com letra maiúscula no começo, provavelmente será a primeira palavra da expressão, tá certo? Então, prestem bastante atenção. Qualquer coisa é só pesquisar na página 6 ou voltar um pouquinho o vídeo que vocês vão relembrar quais são essas expressões, tá certo? A letra A tem que ser qual é o seu nome. A letra B seria como você está. E a letra C você vai botar em inglês. Estou bem, obrigada. E você, Tom, tá certo? Só que em vez de ser em português, vai ser em inglês. E as palavras já estão em cima. Vamos agora para a página 10. Na página 10 nós temos match the greens with the current sentence and picture. Relacione os complementos e as frases e imagens correspondentes.
Vejam só, nós temos aqui 5 expressões. Goodbye é a primeira, depois good morning, embaixo good night, a quarta good afternoon e a última good evening. E aí você vai relacionar de acordo com a expressão e a imagem que está. Na primeira imagem nós temos time to bed, to go to bed. Time to go to bed. Time to go to bed quer dizer hora de ir para a cama. Que hora eu vou para a cama? Quando eu vou para a cama, eu digo o quê? Bom dia, boa tarde, tchau, boa noite quando eu chego, boa noite quando eu vou embora. E aí, geralmente quando a gente vai para a cama é à noite, né? Então, daí vocês percebem qual é a expressão que a gente vai colocar. Porque eu fui dormir, eu estou me despedindo e estou indo dormir. Na segunda imagem nós temos time your lunch, hora de almoçar. Qual é a hora de almoçar? A hora de almoçar vai ser manhã, tarde ou noite. Eu uso good morning, good afternoon, good night ou good evening ou goodbye. Então, se é de tarde vai ser... Sei que vocês sabem. Na terceira imagem, time for dinner. Então, hora de jantar. Na hora de jantar, a gente janta que horário? Será good morning, good afternoon, good evening ou good night? Tá certo? Time for breakfast. Breakfast. Veja aí que o menino está tomando café da manhã. O café da manhã a gente usa good morning, good afternoon, good night ou good evening ou goodbye. E time to go, hora de ir embora. Eu vou usar goodbye, good evening, good night, good morning ou good afternoon. Sei que vocês sabem. E a página, dando continuidade na página 10, nós temos a sexta questão. Listen the color, the right picture. É para você pintar de acordo com a frase que está em cima a figura correta. E aí está dizendo good morning class, good morning teacher. Em qual dessas duas cenas tem? Está numa sala de aula e está com a professora, né? Que é teacher. Então, pintar a que tá certa. Letra B. I have to go. Ok, bye, goodbye. Então, são expressões que são de despedida. Essas expressões de despedida vai ser em qual imagem? Na primeira ou na segunda? C. Temos aí good evening. Aí temos a primeira imagem com a repórter e temos a segunda imagem onde tem um menino, né, e outra menina do lado. E na janela a gente tá vendo um sol. Será que eu vou usar good evening? Good evening com o sol? Será? E letra D. Hello, what's your name? Hi, I'm Paul, nice to meet you. Então, qual dessas duas imagens está mostrando alguém se cumprimentando, certo? Se apresentando para alguém, tá bom? E aqui a gente finaliza a nossa primeira revisão de inglês. Gostaram? Então dá um like, tá certo? Então, meus amores, hoje a gente estudou um pouco sobre algumas expressões em inglês, tanto de cumprimento quanto de despedida. Por isso, hoje eu vou me despedir dizendo bye, bye!
Good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Let's sing.